O futebol brasileiro é uma paixão que une milhões de torcedores ao redor do mundo, e quando falamos dos maiores artilheiros da seleção, a história se torna ainda mais emocionante. Estamos falando de lendas que marcaram época, de craques que nos fizeram vibrar a cada gol e se tornaram ícones do esporte. Mas você sabia que existem dois rankings diferentes para definir quem são os maiores goleadores da história da seleção? No vídeo de hoje, vamos explorar o top 10 dos maiores artilheiros da seleção brasileira de acordo com os critérios da FIFA. Vamos ver quem ocupa essas posições e o que fez desses jogadores verdadeiras lendas do futebol. Rivaldo é lembrado como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, com sua versatilidade e habilidade. Entre 1993 e 2004, Rivaldo disputou 74 jogos pela seleção e marcou 37 gols. Ele teve um papel fundamental na conquista do Penta em 2002, especialmente na Copa do Mundo, onde brilhou com 5 gols e um desempenho espetacular. Rivaldo era um meia muito completo, com capacidade de atuar em várias posições ofensivas, e seus chutes potentes de fora da área se tornaram sua marca registrada. Sua habilidade técnica e frieza em momentos decisivos ajudaram o Brasil a conquistar o tão sonhado título mundial, e sua carreira também se destacou nos clubes em que passou, como o Barcelona e o Corinthians. Ele era sempre muito decisivo em jogos importantes, e sua inteligência dentro de campo o tornava um dos jogadores mais completos de sua geração. Sua trajetória com a camisa canarinho é um legado que permanece forte, e ele é sempre lembrado pelos brasileiros como um dos maiores craques do futebol. Leônidas da Silva, também conhecido como Diamante Negro, foi uma das primeiras estrelas internacionais do futebol brasileiro. Entre 1934 e 1946, ele disputou 37 jogos pela seleção brasileira, e em cada um desses jogos, marcou 37 gols. Sua média de um gol por jogo ainda é impressionante, um feito raro no futebol de qualquer época. Leônidas foi o primeiro grande ídolo brasileiro, sendo aclamado tanto dentro quanto fora do Brasil. Ele foi um dos pioneiros ao levar o estilo de jogo brasileiro, com dribles desconcertantes e velocidade, ao cenário internacional. Sua importância foi tamanha que até o famoso chocolate da Lacta foi inspirado nele, adotando o nome Diamante Negro devido à sua fama e talento. Leônidas também foi um dos primeiros brasileiros a se destacar nas Copas do Mundo, e sua visão de jogo e habilidade com a bola marcaram uma geração inteira de futebolistas. Sua habilidade de atacar e surpreender a defesa adversária fez dele um dos maiores atacantes de todos os tempos. Ele foi um dos responsáveis por colocar o Brasil no mapa do futebol mundial. Bebeto, um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, é lembrado por sua parceria inesquecível com Romário na Copa de 1994, onde ajudaram o Brasil a conquistar o Tetra. Entre 1985 e 1998, Bebeto fez 39 gols em 75 jogos pela seleção brasileira. Sua comemoração icônica do Embala Neném após marcar um gol na Copa de 94 se tornou um dos momentos mais marcantes da história do futebol. Além disso, Bebeto se destacou por sua inteligência em campo e seu estilo leve e técnico de jogar. Mesmo já aos 34 anos na Copa de 1998, Bebeto ainda era um jogador de alto nível e marcou um gol nas quartas de final daquele torneio, o que fez dele o jogador mais velho a balançar as redes naquela edição. Bebeto sempre foi um atacante habilidoso, com grande visão de jogo e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Sua carreira também foi brilhante nos clubes, onde teve passagens marcantes por Flamengo e outros grandes times brasileiros. Ele será para sempre lembrado como um dos maiores atacantes da história do Brasil. Rivelino foi o símbolo da geração de ouro do futebol brasileiro nos anos 70. Com um chute potente e habilidade nos dribles, ele se destacou com a camisa da seleção brasileira entre 1965 e 1978, marcando 43 gols em 122 jogos. Rivelino participou de 3 Copas do Mundo, sendo essencial na conquista do Tri em 1970, um título que muitos consideram o melhor time de futebol da história.
Ele foi um dos jogadores mais completos da sua geração, conhecido por sua habilidade de fazer passes incríveis, marcar gols de fora da área e comandar o jogo no meio-campo. Além de sua habilidade com a bola, Rivelino se tornou um ícone da época, com seu bigode sendo uma de suas marcas registradas. Sua carreira foi marcada por um grande domínio do jogo, e ele foi uma referência para muitos jogadores da época. Rivelino não só brilhou no Brasil, mas também se destacou em clubes internacionais. Ele é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos no Brasil, e sua história e legado continuam vivos até hoje, sendo lembrado como um dos maiores artilheiros da história da seleção. Jairzinho, apelidado de Furacão da Copa, foi um dos maiores atacantes da história da seleção brasileira. Entre 1964 e 1982, ele disputou 105 jogos pela seleção e marcou 44 gols. Jairzinho ficou mundialmente famoso por sua atuação na Copa de 1970, onde se tornou o primeiro jogador a marcar em todos os jogos da competição, um feito histórico. Sua explosão física e habilidade no drible deixavam os zagueiros adversários atônitos, e ele se tornou um pesadelo para qualquer defesa. Naquela Copa, Jairzinho teve um papel fundamental para a conquista do tricampeonato mundial, sendo considerado um dos maiores atacantes da história do torneio. Sua habilidade de marcar gols decisivos em momentos críticos foi um dos fatores que o consolidaram como uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Seu estilo de jogo rápido e dinâmico também o tornou um dos jogadores mais temidos de sua época. Jairzinho deixou um legado eterno no futebol, e sua contribuição para o futebol brasileiro será lembrada para sempre, principalmente pelo seu desempenho memorável na Copa de 1970. Zico, o eterno galinho de Quintino, foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Entre 1976 e 1989, ele marcou 48 gols em 71 jogos pela seleção brasileira. Mesmo sem conquistar títulos mundiais, Zico conquistou uma legião de fãs devido à sua habilidade incomparável e inteligência no campo. Conhecido por sua precisão nas cobranças de falta, Zico tinha um dos pés mais potentes e técnicos do futebol, além de ser um grande organizador de jogo. Ele liderou uma geração que encantou o mundo com sua jogabilidade criativa e elegante, mas que não conseguiu conquistar o título da Copa do Mundo, o que é frequentemente considerado uma das maiores injustiças do futebol. Zico foi uma estrela no Flamengo e também se destacou em sua carreira internacional, com passagens por times como o Udinese na Itália. Mesmo sem a Taça Mundial, Zico é um dos maiores ícones do futebol brasileiro, sendo lembrado por sua genialidade e por deixar um legado no esporte, especialmente pelo seu estilo único de jogo e sua visão estratégica em campo. Romário é um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, com 55 gols em 70 jogos entre 1987 e 2005. O baixinho foi o grande nome da seleção brasileira na conquista do Tetra em 1994, sendo um dos artilheiros mais decisivos daquela Copa. Sua inteligência dentro da área, posicionamento perfeito e faro de gol apurado faziam dele uma verdadeira máquina de marcar gols. Romário também era famoso pela sua personalidade forte e pelo estilo irreverente dentro e fora de campo, mas ninguém duvida de sua genialidade com a bola nos pés. Ele tinha uma habilidade incrível para se posicionar e finalizar com uma precisão impressionante, fazendo dele um dos maiores goleadores de todos os tempos. Além disso, Romário se manteve em alto nível até a década de 2000, quando ainda marcava gols importantes pela seleção e continuava a ser um ícone do futebol mundial. Ele também fez história nos clubes em que passou, como Flamengo e Barcelona, e continua sendo uma figura essencial para o futebol brasileiro. Seu legado na história do futebol é eterno, e ele é, sem dúvida, uma das figuras mais admiradas por fãs de futebol no Brasil e no mundo. Ronaldo, o Fenômeno, é um nome que dispensa apresentações no futebol. Considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos, Ronaldo marcou 62 gols em 98 jogos pela seleção brasileira entre 1994 e 2011. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2002 com 8 gols,
e ajudou o Brasil a conquistar o Penta, após uma fase de recuperação incrível após lesões graves que ameaçaram sua carreira. A velocidade, técnica e habilidade de Ronaldo eram incomparáveis, e sua capacidade de decidir jogos com gols importantes fez dele um dos maiores da história. Mesmo após sérios problemas com lesões, Ronaldo se reinventou e se tornou uma lenda do futebol mundial, sendo eleito o melhor jogador do mundo 3 vezes. Sua carreira foi marcada por sua passagem por grandes clubes como Barcelona, Inter de Milão e Real Madrid, além de sua importância vital na seleção brasileira. Ronaldo é considerado um dos maiores ídolos do futebol mundial e um dos maiores goleadores da história da seleção, com um legado que permanece forte até hoje. Pelé, o rei do futebol, é amplamente reconhecido como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Entre 1957 e 1971, Pelé marcou 77 gols em 92 jogos pela seleção brasileira. Ele é o único jogador a ter 3 títulos mundiais no currículo: 1958, 1962 e 1970. Pelé não foi apenas um goleador incrível, mas também um mestre em criar jogadas e visões de jogo. Sua habilidade técnica, visão e criatividade o tornaram uma lenda viva, e seu nome é sinônimo de futebol. Sua contribuição para a seleção brasileira e para o futebol mundial é incomparável, e ele é considerado por muitos como o maior de todos os tempos. Pelé foi o centro das atenções durante a era dourada do futebol brasileiro, sendo uma das maiores estrelas da Copa de 1970, onde o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. Ele também se destacou no Santos Futebol Clube e posteriormente em sua carreira internacional com o New York Cosmos. Pelé transcendeu o esporte e se tornou um ícone global, influenciando gerações de jogadores e apaixonados por futebol. Seu legado no futebol permanece imbatível e inigualável. Neymar é o atual maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols em 126 jogos, em atualização. Desde sua estreia em 2010, Neymar tem sido uma figura central na seleção brasileira, acumulando gols importantes em competições internacionais, como as Copas do Mundo e a Copa América. Além de ser um dos jogadores mais habilidosos da sua geração, Neymar se destacou por suas jogadas criativas, dribles desconcertantes e capacidade de decidir partidas com gols e assistências. Ele conquistou o ouro olímpico inédito para o Brasil em 2016 e se tornou um ícone global do esporte. Embora tenha enfrentado críticas durante sua carreira, principalmente por seu comportamento fora de campo, ninguém pode negar sua habilidade e influência no futebol mundial. Neymar é ainda o único jogador da lista a estar em atividade e com grande potencial de aumentar ainda mais sua marca histórica. Seus feitos tanto em clubes como no Paris Saint-Germain, quanto na seleção, solidificam-no como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Esses 10 maiores artilheiros da seleção brasileira representam mais do que apenas números. Eles são lendas que deixaram suas marcas no coração dos brasileiros em cada canto do mundo. Cada um desses craques tem uma história incrível e foi responsável por momentos inesquecíveis para a seleção. Se você também é apaixonado por futebol, compartilhe esse vídeo com outros fãs e comente qual desses artilheiros marcou mais a sua memória. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos sobre os maiores ícones do esporte.